É, Um a integrante. a pessoa se prepara quando é assim, quando é jovem. É verdade. Vê aula Eu desde falo, a frase da Thaís é muito certa, né, para ele aí, né? Pensando grande desde pequeno. Então, mexer com ela, roubar o jargão dela, roubar a frase dela, botar para ele. Muito bom. Eu gostei. Vou até anotar. De quem que é essa frase? É do Instagram da Thaís. É pensando grande desde pequeno. É o projeto dela ensinando crianças a estudar, a se desenvolver sem ter que estar os pais na volta, elas criarem a responsabilidade de fazer isso. Sim, legal, muito legal. Deixa eu aceitar um pouco. Pronto. Então vamos, galera. Vamos falar da... Uai, o que aconteceu? Ah, não, deu certo aqui. Bom dia, vamos começar com essas lindas, viu, Pedro? Bom dia! Eu preciso falar aqui, tem gente nova, esses encontros estão gravados, a ideia é que vá para a comunidade e eu fico fixada, né? Então aparece minha imagem aqui, mas quando vocês abrem o áudio para falar, aparece nome ou a foto que vocês têm aí no Zoom. Ah, tchau, galera! Tchau! Ah, o papai chegou para tirar do treinamento, tá vendo só? Para tirar do treinamento. Bom dia, Fábio. Bom dia. Então, eu tenho que avisar para vocês que se vocês usarem... A Simone não liga, ela já falou. Quando eu uso o microfone, aparece... Ah, é? Boa, amor. Tá, eu vou fechar. Bom dia, A Simone não liga, mas quando vocês abrem o microfone, aparece a parte de vocês. Qualquer coisa que vocês queiram falar sem aparecer, vocês podem usar o chat que eu leio, respondo. Tá muito barulho aí? Porque eu vi que estão cortando a grama lá fora. Tá dando para captar isso? Não. Aqui não. Né? Tá bom. Então, eu fiz o post de um dos textos do meu livro sobre o ego, né? Aquele é um dos textos, eu tenho vários. Ego era uma coisa que me intrigava. Eu, inclusive, fiz curso para entender melhor, enfim. E, assim, a ideia não é passar outros textos aqui. Talvez eu poste, né? Mas a ideia é falar do ego. O que a gente está trazendo aqui nesses encontros? A gente está trazendo melhoria de relacionamento. Seja com a gente mesmo, seja com os outros à nossa volta. Porque também parte da gente, quando a gente melhora o nosso relacionamento com a gente, melhora com as pessoas à nossa volta. E o ego, não é que o ego é ruim. O ego ferido, ele reage de uma forma negativa porque ele está querendo se proteger. Ele está querendo não sofrer de novo. Só que ele não aprende a lição, né? Quando eu falo do ego, gente, por que me veio para falar de novo do ego? Não tô, da outra vez eu só pincelei, né? Mas agora eu quero trazer de uma forma mais profunda, porque a Terra está num momento de transição de energia, de frequência. A gente vibrava na frequência, a Terra, né? Não posso falar de cada uma de nós, mas a Terra vibrava na frequência de terceira dimensão e a gente está indo para uma frequência de quinta dimensão. E a Terra está dando esses picos de frequência porque ela está mudando. Ela está fazendo... Está dando a chance. Gente, e aí, quem vai acompanhar? E o ego, do jeito ferido, ele não tem mais espaço, sabe? Então, a gente tem que curar essas questões na gente. Porque se a gente estiver reagindo com relação a isso, a gente está impedindo a nossa frequência de subir. E eu trouxe a escala Hawkins, que eu mostrei na imersão de casais,
mas eu quero trazer outro tipo de reflexão sobre ela. Quem estava lá na imersão Casais Prósperos? Vi, você estava, eu lembro disso. Tá bom, peraí, deixa eu fechar a janela rapidinho, gente. Estou me incomodando. Pronto. Olha só. Eu vou... Como é que fala isso, gente? Compartilhar aqui. Tô tentando pegar uma foto só. Não, vai assim mesmo. Não é quando o Google que eu peguei. Share. Vocês estão vendo a escala aí? Tem vários tipos, tá vendo? Várias fotos. Ainda não. Ah, sim. Ai, gente, tô tentando... Deixa eu parar aqui rapidinho. Eu tô melhorando, né? Cada dia eu melhoro um pouquinho mais. Tá, vamos seguir com todos eles mesmo, porque eu não tô conseguindo focar em uma só. Ai, não. Aqui, deu, fantástico. Olha, ficou melhor de ver, né? Agora, se quem tá no celular ou no computador vai conseguir ver. Eu vejo o chat, eu vou colocar aqui para eu conseguir ver, e a gente segue. Gente, o que o ego pode estar fazendo? Pode criar uma armadura para a gente impedir que a gente perdoe. Por exemplo, a pessoa tem a exigência de ser perfeita dentro dela. Ou porque ela foi muito criticada pela família, ela tem medo de errar, ou porque ela foi muito elogiada pela família e ela tem medo de errar. Parece doido pensar que a pessoa que foi criticada e a que foi muito elogiada estão com perfeccionismo, cada um de um jeito. Uma não se sentindo boa o suficiente, a outra se sentindo maravilhosa e não quer que ninguém rompa essa casca de perfeição que ela criou para ela. Só que a pessoa erra e ela precisa aceitar que ela errou em algum nível para ela crescer, não é verdade? Porque se ela tá na casca de perfeição, na casca de não, eu sou maravilhosa, eu não erro, ela não vai aprender com os erros. Então, ela não evolui nesse sentido. Uma conversa com alguém que está com ego ferido é assim, olha, não gostei de tal coisa, aconteceu assim, eu me senti tal jeito da forma que você reagiu, a pessoa fica negando. Ela nega, não fiz isso, não fiz isso que você está falando. Não foi assim, não. Não, eu tô chateada, não é com o que você está falando de mim, é com a forma como você está falando. Ela fica criando desculpa, rodeando, 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 ela não quer aprender. Ela queria uma cegueira. Ela não quer ouvir, ela não quer ver. Então, por que eu falo que a Terra está mudando de vibração e não tem mais espaço para esse tipo de comportamento? Porque a gente está... o indivíduo, a gente era muito foco no indivíduo, né? No ego, egocentrismo, egoísmo. Tipo assim, existiam muito dessas atitudes na nossa sociedade. E a gente está indo para um lugar em que o bem social, o bem do coletivo é importante, é mais importante. A gente tem que olhar para isso. Não é como se o indivíduo fosse menos importante, só que ele não é acima da sociedade. Quando ele cuida de si, ele está beneficiando o meio, o coletivo. Mas não é um contra o outro. É um a favor do outro. Então, quando a gente olha e começa a sair, eu tinha muitas questões de orgulho. Não, eu não ia contra o que a pessoa estava me falando. Mas, como é que eu posso dizer que eu reagia?
Por exemplo, o Fábio, no começo do nosso namoro, ele tinha uma ideia do que era uma mulher para se relacionar. Então, ele se apaixonou por mim porque eu era diferente daquilo, mas depois ele tentou, inconscientemente, que eu entrasse naquele padrãozinho, com as roupas que eu ia usar, etc. E eu rebatia com orgulho. E o meu orgulho, ele me protegeu para eu ser quem eu sou, para eu reafirmar quem eu sou. Mas no meu relacionamento, ele era assim, o que você fala, nada a ver com o que você fala. Tipo assim, eu vou me ouvir, eu vou ouvir minha verdade. Como que eu posso hoje olhar para a Bruna lá de trás e falar assim, Bruna, existe uma armadura que te impede de ouvir o que aquela pessoa tem. Eu ia poupar uns 2 anos, pelo menos, de briga com ele. Por quê? Como seria eu saindo da armadura? Tá, o orgulho é importante para eu me amar acima de tudo, para eu não me atropelar, não me anular pelas outras pessoas, beleza. Mas o que ele está fazendo não é contra mim. Então, quando a gente está no ego ferido, a gente acha que o outro é nosso inimigo. O que ele fala é contra a gente. Então, eu tenho que abaixar a minha barreira e falar assim, tem uma dor ali que ele está comunicando. Não é sobre mim. Não é sobre a minha roupa, é sobre ele. O que que a minha roupa vai levar para ele de consequência? Então, ele tinha medo do que as pessoas iam julgar, tinha medo de não ser aceito. Quando eu saio do meu orgulho para olhar para o outro, que não é sobre mim, não é tipo, ele é meu inimigo, eu tenho que me defender, pronto, eu consigo conversar com ele e explicar o meu lado também. Porque senão ficam 2 pessoas rebatendo a visão. A minha verdade era uma e a verdade dele era outra. Quando eu abaixo e uso minha sabedoria para falar assim, olha, eu entendo que você possa estar com medo do que as pessoas vão pensar. Eu sou diferente mesmo. Mas eu fiz isso várias vezes no meu relacionamento. Mas imagina só, você gosta de tal coisa, não gosta? Gosto. Eu gosto de você do jeito que você é. Mas agora, de repente, eu tô com vergonha do que você é. Não por você, porque eu gosto de você sendo assim, mas pela minha família. E aí eu quero que você não use mais tal coisa. Você vai ficar feliz com isso? Quando eu mudava o ponto de vista, eu invertia a história, eu contava a mesma história, como ele sendo eu e eu sendo ele. E todas as vezes caía a ficha, nossa, desculpa, não queria fazer isso com você, não era isso que eu queria. Não queria te anular, não queria te... A pessoa, ela não quer, vocês se amam. Vocês não querem se autodestruir. Mas a reação das pessoas vem de um lugar de dor. E quando a gente sai do ego ferido, a gente enxerga o lugar de dor do outro e consegue conversar. Abrir o coração, mostrar a nossa dor também. Poxa, isso que você está falando sobre minha roupa parece besteira. Mas me dói. E isso aqui eu estou mostrando quem eu sou. E se eu tentar encaixar na caixinha de todo mundo, eu estou apagando o meu lado. Um lado meu que é importante para mim. Essa conversa, você consegue ver o tanto que essa conversa a pessoa consegue ouvir em vez de reagir? Porque é uma conversa na vulnerabilidade. Quando a gente está no ego, a gente esquece que o outro também é um ser humano que tem histórias. A gente só quer reagir. A gente esquece que existe uma habilidade de empatia, de conexão humana. E a gente para de falar pelo coração, conecta um ao outro, e começa a falar pelo cérebro, pela armadilha. Só que assim, isso aqui, vocês conseguem ver meu mouse ou só a imagem? Consegue ver meu mouse? É ótimo. Aqui tem vergonha, culpa, apatia. O que são esses números? É a vibração. 20 é uma frequência baixa. 30 é baixa, mas é maior do que 20. E aqui vai subindo até a frequência da iluminação. Quando a gente está em sentimentos, vibrando em frequências baixas, o que a gente cria na nossa vida é coisa ruim. É drama,
sofrimento, a gente sendo vítima, porque a gente atrai o que a gente vibra. Se a gente está vibrando aqui, mais de acontecimentos para fazer a gente ter raiva, para fazer a gente se sentir culpado, para a gente ter vergonha, tristeza mesmo, tudo isso vai acontecer. E o desejo, pensa no desejo, o que a gente está falando de ego. Porque não é, alegria, amor, tá vendo? Um desejo genuíno, vamos pôr assim. Vamos pôr aqui como desejo egoísta, para ficar fácil de entender. Quando a gente está vibrando em frequências elevadas, a gente atrai mais disso. Então, sabe esses exercícios de gratidão que as pessoas falam? Você tem que ser grato, etc. É porque mais disso você vai atrair. Quanto mais grato você é, genuinamente, porque às vezes a gente começa a fazer o exercício de boca para fora, racionalizando, até que um dia a gente consegue sentir a gratidão. Agora a gente começa a criar mais motivos para ser grato. Que é isso que a gente está vibrando. A vibração, gente, ela não é racional, tá? Às vezes a gente fala que está sentindo amor, tipo, eu te amo. Mas dentro da gente, a gente não está sentindo, a gente está vazio. Então, é muito mais importante sentir. Claro, a conexão, né? Mas quando vai para o sentir, eu sei. Agora foi mais profundo. E aí, quando a gente entra em sentimento assim, mais disso a gente vibra e mais fácil é ficar nessas vibrações. Mas eu vou ficar chateada que eu estou vibrando nisso aqui. Como que eu posso sair disso aqui? Como que eu posso usar esses sentimentos para subir de energia? Porque não é assim, eu nasci num lar que só manifestava isso e eu estou condenada a viver isso pro resto da vida. Não, a gente pode mudar a nossa energia. A gente pode mudar a nossa vibração. Só que, por exemplo, eu não sei se vocês todos conhecem a história de que eu era super, ultra, mega tímida. Muito tímida. Você acha que uma pessoa tímida ia dar aula assim? Ia fazer a imersão? Ia escrever livro? Não ia, gente. Eu não ia fazer nada, porque eu tinha medo, vergonha de falar no telefone. Eu detestava no dia do meu aniversário que tinha gente que me ligava para me dar parabéns, porque as pessoas achavam que ligar era melhor. Eu ficava tensa. Eu ficava assim, obrigada, obrigada, obrigada. Eu não conseguia nem receber o parabéns, tão tensa que eu estava de falar no telefone. Vergonha. Vergonha da minha voz, vergonha de não saber o que falar, sabe? Uma das coisas mais doidas do mundo. Eu tive que trabalhar, eu tinha que ligar para as pessoas. Gente, eu tinha piriri. Quando o telefone começava, ou seja, eu liguei e começava a chamar do outro lado, eu passava mal. Eu desligava. Eu tinha que fazer esse movimento de ligar várias vezes no dia. Tentava, né? Porque eu estava passando mal. Então, eu estava vibrando muito baixo na vergonha. Na vergonha, no medo. Como é que você, às vezes, pode subir de frequência usando as próprias energias e sentimentos negativos, vamos pôr entre aspas, como degrau? Vamos pôr aqui, uma pessoa que está com vergonha. A Bruna de antigamente, com vergonha. Eu não ia fazer nada. Eu não ia me expor, eu não ia fazer nada. Beleza. Eu tinha muito medo de errar. Eu fui muito, muito, muito criticada. Eu tinha medo de errar absurdamente. Quando a gente fica com medo de errar, a gente para de aprender. Porque o aprender faz a gente errar. O que acontece quando eu errava? Culpa. Punição. Você não é tão boa assim. Não sei o quê. Para não usar a palavra burra, né? Então, eu nunca me senti burra, mas a minha autopunição era tão grande quando eu errava que eu entrava numa culpa e o que a gente faz? A gente se destrói para tentar validar aquela culpa. Mas, da vergonha para a culpa, eu não elevei a minha frequência? Ainda está abaixo, mas eu elevei. Opa, peraí, o que eu posso entender disso? Quando eu estou na vergonha, na minha área de conforto e eu não faço nada, eu estou na frequência 20. Mas se eu arrisco e erro e fico com culpa,
Eu ainda estou baixa, mas eu subi. Então, eu tenho que arriscar. Eu tenho que ir contra a minha vergonha. E assim eu fui. E assim eu senti muita culpa. Nisso, eu criei uma máscara. Não, tô tudo bem. Não tô sentindo nada, tô plena. A apatia. A apatia é aquela sensação de, não, eu não tô triste nem feliz. Não sinto nada, tô blindada. Ainda é baixo, mas não é melhor do que a culpa. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, que estão no ego ferido, fazendo essa trajetória. E eu já senti raiva de outras pessoas no sentido assim, quando ela está na apatia. A apatia é sair da culpa, ainda não estou mudando, né? Tem coisas ainda para mudar, mas eu não fico me punindo mais, me condenando pelas minhas atitudes. Aí eu falava assim, às vezes você tem que sentir culpa, para você entender que aquele erro é ruim, para você não repetir esse erro. Quem já sentiu isso? A pessoa que pede desculpa, mas vai lá e não mudou nada. Ou seja, a desculpa dela não é do lugar de entendi que isso não é legal. É desculpa só para você parar de brigar comigo. Não, desculpa, tá? A pessoa para de falar, porque satisfez, né? O desejo dela. Mas não. Às vezes essa pessoa está num degrau. E aí ela fica naquela cegueira por um tempão. Não sinto culpa, não tem nada acontecendo. De repente bate a tristeza. A consciência veio, o véu caiu. E ela fala, eu sou a pior pessoa do mundo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Eu estava bem. A pessoa acha que estava bem. Eu estava bem e o meu mundo caiu. Quem já viu isso, gente? Essa dinâmica, essa narrativa. Eu já vi muito. E tudo bem, gente. Aceita essa tristeza. Olha o tanto que essa pessoa já evoluiu da vibração dela. Não é para ficar na tristeza. É como a gente pode usar a tristeza para ter subido. Que depois ela vai subir mais. Por que ela vem com medo depois dessa tristeza louca que ela percebeu que o mundo caiu? O medo é tipo assim, e se eu errar tudo de novo? E se eu não melhorar? Eu tô aqui vivendo, fazendo o meu melhor há tanto tempo e eu acabei de descobrir que não serviu de nada. Ela tá sofrendo. E ela começa a ter medo. Medo de cair nos mesmos erros. O que acontece quando a pessoa tem medo de cair no mesmo erro? Ela tá ignorando que ela errou ou ela tá aprendendo que ela errou para ser diferente? Ela tá falando assim, agora eu vejo o que eu fiz. Agora, assim, o medo ele estagna, mas ela tá assim, olhando para o passado dela e integrando os aprendizados. Aí você fala assim, o ego é egoísta, o desejo egoísta, ele é ruim, mas ele tira a pessoa do medo, da estagnação. Ela tá com medo de errar. Ela tá com medo de ofender, ela tá com medo de cair na vergonha tudo de novo, de voltar para trás. Então, vamos lá, palmas pro ego, palmas pro desejo. Você está subindo de frequência, tá vendo? Como a gente olha as energias e os sentimentos de outro ponto de vista. Eles não são mais negativos por si só, eles estão melhorando, eles estão ajudando a pessoa a andar com a vida. Aí ela tem um desejo, um sonho maravilhoso, que ela vai realizar, e ela começa a sair do medo. Tá bom, então vou agir. E às vezes ela vai e volta, tá? Ela tá querendo subir, mas enquanto a pessoa tá até aqui é metade, ó, as energias de baixo tendem a puxar ela para baixo. Depois que ela passa na metade, ela fica neutra. Ali ela tá numa zona que não tem energia puxando ela nem para cima nem para baixo. Tá mais fácil subir. Quando ela entra para cima aqui, nesse azul mais escuro, as energias puxam ela para cima. Ou seja, é a pessoa que é mais fácil ela estar positiva do que negativa. Pode acontecer uma coisa ruim na vida dela, mas as energias dela, de forma geral, estão puxando ela para cima, tanto que ela, rapidinho, converge essa energia em ação, em amor e alegria e vive mais feliz do que triste. Só que antes dela subir até essa metade aqui, as energias puxam ela para baixo. Então tá. Ela tá no desejo do ego, ela sonha, começa a querer realizar, errou.
vai para vergonha, vai para culpa, entendeu? Ela fica indo e voltando assim, ó, tu. Então, insiste no desejo, insiste na coragem de errar, insiste no perdão próprio, porque o que afeta muito aqui, olha só, são sentimentos de culpa, tristeza, vergonha. Vergonha, às vezes, a gente tem que perdoar os outros. Culpa, às vezes, a gente está se punindo. Você vai no perdão várias vezes por dia. Vai no perdão, inclusive, de ter culpado outros. Sabe assim? Eu acho que a culpa de eu ter vivido isso foi do outro, mas aí depois eu me sinto culpada de ter culpado o outro. Porque em algum lugar eu sei que eu sou autorresponsável pela minha vida. Então, vocês que sentirem isso, porque eu já senti isso tantas vezes, eu fiz esse caminho até que começar a romper, tantas vezes. Eita, meu Deus, vai vir pra aqui. Deixa eu aceitar. Então, a pessoa... Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Qualquer dúvida, vocês me falam. Se eu estiver indo rápido demais também, tá bom? Então, gente, depois que a pessoa tá no desejo do ego, e ela vai e volta nessas energias, porque ela tá tentando romper, e a energia do meio puxa ela para baixo. A energia das pessoas à volta dela as pessoas viram ferramenta para ela continuar com a energia baixa, ferramenta de culpa, tristeza, medo, tudo aquilo que a gente já falou. E ela querendo romper, ela começa a sentir raiva. É a hora que ela fala assim, eu não aceito mais. A gente fala, raiva negativa? E nesse contexto aqui, a raiva não está ajudando ela a subir de frequência? Ela começou lá na vergonha. Olha aqui, olha a distância de frequência que ela já está. Ela já evoluiu pra caramba. Por quê? Porque ela está vivendo isso aqui como uma escadinha. Se a gente foge, não, a raiva é feia, não posso sentir raiva. A gente camuflou, acabou. Acabou essa escadinha, esse degrau. Vai ser difícil, mais difícil pular daqui para cá? Então, é sobre a gente não ficar se julgando, não ficar na definição das coisas, como se eu tenho que nascer e sentir amor, paz, alegria, sabe? Poxa, você foi criada no meio, você viveu situações que fizeram você entender a vida desse ponto de vista. Você quer subir de frequência, você quer mudar a sua realidade, beleza, vamos fazer essa trajetória, mas não passe por cima de você, porque você acha que a raiva é feia, ou que a tristeza é feia. Ixi, quantas vezes eu achei que a tristeza era feia? Eu queria ser só alegre. Eu estava alegre por fora, e dentro de mim eu estava triste. Por que eu tinha que escrever minhas poesias? Porque eu precisava ser fiel, eu tinha que olhar para os meus sentimentos, eu tinha que olhar para mim. Isso era o meu momento auto-amor. É tão doido isso. E quando o Fábio me conheceu, eu estava num momento de vida tão ruim, que ele não consegue imaginar como que eu era a pessoa alegre que eu era. Então, olha só, eu tinha tanta facilidade de jogar para baixo do tapete e viver a alegria, paz, harmonia, que isso me atrapalhou, em algum momento, isso me atrapalhou de sentir a paz e a harmonia. Porque eu aprendi a transparecer, mas eu precisava ser. Para eu vibrar, para eu criar a vida que eu queria, eu não tinha que ser só da boca para fora, do pensamento para fora, eu tinha que sentir. Lembra que eu estava falando disso no começo? A gente fala, nossa, eu sou grata, não sei o que lá. Mas eu estou sentindo a gratidão. Por quê? Porque eu tenho coisas para curar. E é desse sentir que essa vibração... Às vezes a gente fala, eu quero realizar tal sonho, mas dentro da gente, a gente tem dúvida se é possível, dúvida se a gente consegue. A gente não vai vibrar e realizar. Você pode olhar para aquele mural de sonhos a vida inteira. Se você não mudar... Aí o Fabiano falou aqui, entra em live. Gente, eu esqueci todos os dias. Vamos. Vamos. Rapidinho. Agora tem gente entrando aí.
Vocês estão entendendo? Eu estou indo muito rápido nessa... Até agora eu só falei. Eu acho profundíssimo, profundaço, sei lá, esse conteúdo. E a gente para de julgar a nossa cegueira, e depois nosso despertar, e nosso sentimento. A gente começa a entender, olha, faz parte de uma evolução aqui. Eu estava no meu desejo egoísta, eu dei um basta, agora eu estou na raiva, e aí, de repente, o que a gente pode dizer desse orgulho? É outra armadilha. Que nem eu falei que aqui, quando eu entro na apatia, eu entro na cegueira de não enxergar meus erros. Estou plena? Não, estou sentindo nada. Ou seja, a pessoa fechou o canal de sentir dela. Quando ela fecha aquela porta de sentir, ela não sente coisa ruim, mas ela também não sente coisa boa. Porque a porta é uma só. Você não escolhe, vou fechar para a raiva, vou fechar para a tristeza. Não, quando você fecha o sentir, você fecha tudo. Tô abrindo aqui live. Poxa, eu tô sem... Então, onde é que eu tô indo? Não é aqui mesmo, não é aqui mesmo. Então, o orgulho também é outro desses patamares de armadura, armadilha, né? Armadura. Então, o que era a Bruna orgulhosa? O orgulho, eu confundi muitas vezes o orgulho com o auto-amor. Porque o orgulho me protegia contra o meu inimigo, que era o algoz, seja ele quem fosse. O meu orgulho me dizia, você é sim boa o suficiente, você merece sim amor, mas de um lugar de dor. Ou seja, eu não sentia que eu merecia amor, mas só eu, é igual Felícia. Felícia não. A Felícia é aquela que fala assim, eu protejo meus amiguinhos. Não, é a de bebezinhos. Esqueci o nome da mulher. Angélica. Eu protejo meus bebezinhos. Ela trata eles super mal, mas só ela pode tratar eles super mal. Era esse o orgulho para mim. Eu me tratava super mal, mas só eu podia me tratar super mal. O outro não podia. Se ele viesse, ela levava patada. Entendeu? E é interessante, gente, isso aqui, olá! A gente está no Zoom com as aulas, tá? Deixa eu mostrar para você que eu tô falando da escala de Hawkins, que é dos sentimentos e a evolução. Como que a gente vai chegar em sentimentos bons para a gente vibrar e trazer mais coisa boa para a nossa vida. Então, quem quiser, entra lá no link Deixa eu virar aqui. No link do grupo do WhatsApp. Tá lá na bio. E aí você entra pro Zoom. É só chegar, galera. É só chegar. Então o que eu tava falando do orgulho? Beleza, ele não tá ainda me trazendo vibrações elevadas, mas ele tá muito melhor do que quando eu comecei. Ok, eu comecei na vergonha com 20. E ele vibra 175. Tá entendendo? A evolução. Ele para, olha aqui, eu paro de aceitar tudo que os outros falam, ou de sentir que eu mereço a culpa, a tristeza, me sentir vítima com o que o outro faz, eu começo a me defender. Eu ainda não sou a pessoa que estou me tratando bem? Não. Mas eu já estou melhor. E aí eu começo a ter coragem. Coragem para quê? Para olhar as minhas sombras. Coragem para mudar, para fazer movimentos diferentes. Coragem para ouvir o que o outro tem para dizer e me acolher, mesmo nos meus erros. Porque às vezes o orgulho, lembra que eu falei do ego? Ele impede a gente de aprender com os nossos erros, porque ele está protegendo a gente, blindando a gente contra aquela dor. A coragem, às vezes, é de ouvir, poxa, eu tenho esse defeito. E o orgulho não vai mais me impedir de olhar para isso. Só que eu tenho que me amar e me aceitar do jeito que eu sou. E às vezes isso dói. E exige coragem. E eu estou evoluindo. A coragem de falar para o outro na vulnerabilidade, que nem comecei a reunião aqui, de falar para o outro na vulnerabilidade
que aquilo me machucou. Porque era muito fácil, quando eu estava no orgulho e falava assim, ah, você que é, oxi, sabe? Em vez de rebater para o outro, eu ter coragem de ficar em silêncio e falar assim, isso me doeu, o que você falou. Você acha que eu sou assim mesmo? Olha que diferente. Às vezes a coragem de chorar, gente. Eu não tinha coragem de chorar na frente das pessoas. Eu era fortona, eu ficava firme. Quando eu tinha meu momento sozinha, eu desabava. Mas só assim que eu chorava. Existe coragem de chorar? Tô chegando no neutro aqui, tá vendo? Já tá ficando mais fácil não ficar caindo, indo e voltando, como eu falei. Aí eu sinto raiva, depois culpa, e medo, entendeu? Eu já tô chegando num lugar em que as energias não me puxam tanto para baixo. Eu tô chegando num lugar em que as pessoas que estão vibrando lá embaixo, não sei por que a gente não consegue mais se encontrar. Eu marco com aquela amiga antiga e ela desmarca. Ou alguma coisa acontece que não dá para o encontro acontecer. Sabe aquele negócio? Você quer manter aquelas relações, você quer manter aqueles ambientes e alguma coisa acontece. Você está se distanciando dessa frequência. E frequência, gente, não é dizer que o outro é ruim e você é bom, mas... Ai, meu Deus, caiu. Gente, link na bio, eu tô precisando escrever aqui no... Link do Zoom no grupo Mulheres Visionárias na Bio. Como é que eu ponho aqui um pin? Essa live aqui depois eu apago, né? É mais para a gente ver se a gente divulga. Ai, ai. Então, olha o tanto que essa escala é profunda. Pensa assim, a pessoa que estava lá com medo, com vergonha, o tanto que a coragem é longe para ela. O tanto de coisa que ela passa antes de sentir que ela tem coragem. É fácil, às vezes, a gente falar assim, poxa, fulano, você tá se auto-sabotando? Vai lá e faz. Mas por que que ela tá se auto-sabotando? Porque ela tem medo de errar? É a Bruna lá de baixo, ó. Lembra? Da vergonha, da culpa. Ela tem medo de errar? Por que que eu não conseguia colocar meus livros no mundo? Eu já tinha um monte de coisa escrita. Porque, gente, eu tinha tanto medo da crítica, tanto medo. Uma vez, eu já estava muito melhor, eu tinha trabalhado muito. Uma vez eu recebi uma pessoa que eu gosto muito na minha casa. Uma pessoa que é muito importante para mim. Essa pessoa estava criticando outro escritor. Não era sobre mim. Mas aquilo me doeu tanto. Eu apanhei, parece, fisicamente. Eu não dormia de noite, eu tinha dor no corpo inteiro, eu tinha dor de cabeça, sabe, parecia que eu tava com alguma virose, um trem assim, por causa da crítica, porque eu olhei para aquele escritor que essa pessoa que eu gosto muito estava criticando, e eu me coloquei naquele lugar. Eu falei assim, cara, será que essa pessoa está falando de mim sem estar falando de mim? Eu posso estar recebendo esse tipo de crítica, olha só. Só que as pessoas que estão criticando, elas não estão fazendo. Porque elas estão nesse sentimento. Elas têm medo delas receberem o que elas fazem. Entendeu? Então, ter coragem para entender que tudo bem, você vai ser criticado. É uma baita coragem, gente. Tudo bem. As pessoas, às vezes, não vão concordar com você. Ou elas não querem te apoiar. Você tem que ter coragem para você se apoiar. Você ser a pessoa que se sustenta, sabe? E não estou falando do sentido financeiro, mas do sentido emocional da coisa. Financeiro também, claro. Mas tem umas frases assim, que elas vibram muito no orgulho, orgulho barra coragem. Tipo assim, o que essa pessoa está falando? Tem a ver com a minha vida? Ela não paga minhas contas? É tipo assim, eu estou usando meu orgulho para ter coragem. Entendeu? E às vezes, quando a gente não entra nessa raiva, para entrar nesse orgulho que vai nos dar essa coragem, às vezes a gente fica aceitando o que os outros falam, só porque eu quero ser fofa. E às vezes eu não preciso jogar tudo isso no outro, mas eu preciso sentir isso. Preciso sair da casca da fofura.
Eu preciso dizer para mim mesma, essas pessoas não pagam minha conta. Se eu ficar aqui do jeito que eu tô, eu vou ficar infeliz e elas vão continuar sem pagar minha conta. Elas vão continuar falando o que elas quiserem de mim. Bruna, Oi, só assim para eu entender. fala. Esse orgulho, então, de não ligar porque as pessoas vão falar, aliás, que eu nem sabia que isso era orgulho, é válido, assim, não é que é válido, mas não é ruim, não é um orgulho ruim? É isso que a gente está falando aqui, Simone. Se você olha do ponto de vista que você quer ser uma pessoa iluminada, esse orgulho está abaixando sua vibração. Então, não é que ele é ruim. Esse ruim ou bom é a gente que julga. Então, por isso que eu ponho entre aspas, assim. Ele é ruim porque ele abaixou sua vibração. Mas se você está embaixo, você está tentando romper, realizar sua vida, você sentiu raiva e que não vai, esse orgulho está elevando a sua vibração. Ele é bom. Ele é um degrau. Se você ficar nele, ele te impede de ir para a iluminação, vamos pôr assim, para a paz, para a alegria, para o amor, para a facilidade, para a gratidão. Mas ele é um degrau. Quando você usa ele como um degrau, do tipo, eu preciso de coragem para romper um monte de padrão, e medo que estava ainda, ó, o medo aqui no 100, e medo de ser criticado, e medo de um monte de coisa. Quando eu entro no orgulho, é uma armadura do ego, né? Ele não é uma sensação genuína de eu mereço, mas ele é um impulsionador disso. Primeiro você vai sentir, você vai falar assim, eu mereço sim. Você ainda não está sentindo, mas você já está falando, eu mereço sim. É um caminhar. Você sentir que merece, sem antes começar a afirmar que você merece, começar a se imaginar merecendo, é mais difícil. Do nada você vai acordar e vai sentir que você merece. Você entendeu o caminhar? O orgulho está te dizendo, ei, não é você que vai me dizer que não mereço, eu sei que eu mereço. Só que dentro do seu sentir ainda tem um monte de medo. Você tá vivendo uma armadura. Você acha que o cavaleiro, você acha que os militares que estão em guerra, eles não têm medo de morrer na guerra, não têm medo de ser ruim, aquilo que vai acontecer com eles? Mas eles têm que ser firmes, é tipo isso, você vai pôr aquela casca, porque aquilo está te fazendo ter coragem, aquilo está te fazendo ir contra o seu medo, superar o seu medo, agir, sair da estagnação. Você está entendendo? Por que é bom nesse ponto de vista? O que acontece se um militar for para a guerra vibrando no medo, na culpa? Poxa, eu estou em guerra, mas eu não queria matar outra pessoa. Essa pessoa vai sair da guerra viva? Não vai, é exatamente isso que eu estou falando. Então, você tá em guerra contra os seus antigos padrões. Você precisa sair dele vivo. Entendeu? Então, por mais que aquela pessoa sinta medo, ou não queira matar ninguém, cara, ela ainda está numa frequência de sobrevivência. Eu preciso acreditar que eu mereço. E eu não quero matar aquela pessoa, não. Mas se ela vier para cima de mim, eu lá. Você entendeu? É a guerra. Mas você em guerra contra você mesmo, às vezes você ataca o outro. O outro é só uma ferramenta do que vibra dentro de você. Tá? O outro, às vezes, é seu relacionamento, às vezes são as pessoas da sua família que vem e te critica. Não é que aquela pessoa é a sua inimiga, mas você rebate ela com orgulho porque você vê nela o inimigo. O que você está rebatendo? Que em algum lugar dentro de você ainda tem vergonha. Em algum lugar dentro de você ainda tem medo da crítica. Gente, eu tinha muita rejeição. Muita, muita, muita rejeição. A Kátia aqui também. Meu Deus do céu, vocês estão maravilhosos. Eu tinha muito medo da rejeição, gente. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro. Não era essa capa, eu estou sem o primeiro, que era com a outra capa pretinha. Mas tá, aí depois eu mudei a capa. Lancei o livro. Eu nunca tinha visto ninguém na minha família fazer isso. Eu não conhecia ninguém que tinha lançado o livro. Foi muito difícil romper todas essas cascas. Porque às vezes as pessoas falam assim, se conecte com pessoas que já fizeram o que você quer.
Mas, gente, eu tava vibrando tão baixo, eu não conhecia ninguém. E eu não tinha nem noção de onde que eu ia achar essas pessoas. Então, eu fiz tudo sozinha, rompendo. No meu lançamento, eu ainda sentia frases de rejeição tão grandes da minha família, porque eles queriam que eu fosse da área de direito, né? Essas coisas artísticas ou terapêuticas estavam muito longe do que eles queriam para mim. Só que não é eles estavam sendo ferramenta de algo que estava dentro de mim, e eu já tinha consciência disso. Então, uma das pessoas falou assim para mim: Nossa, mas você fez livro de poema. Ninguém lê poema. Tipo, pra que você fica associando com isso? Eu respirei fundo e falei assim: Nossa, obrigada, fulano. Vou pensar sobre. Eu acho que as pessoas leem. Eu leio, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Eu não gosto de ler romance policial, e tem gente que gosta, porque ela conhecia na família outra pessoa que gostava. Então, eu já consegui me defender, vamos pôr assim, sem orgulho, entendendo que ela estava sendo só um espelho do que eu ainda sentia, e olhei para dentro de mim e falei: rejeição, ainda existe rejeição em você. Então, eu estava saindo do orgulho por uma neutralidade. Eu ainda preciso me lembrar. Às vezes eu vou e volto no orgulho e coragem para me lembrar que eu mereço algo melhor, para eu estar na disposição de crescer na minha vida, mas eu já estou na neutralidade. O outro não é mais meu inimigo. Ele é só um reflexo de algo que está dentro de mim. Estou evoluindo. Eu consigo não reagir, porque eu sei que não é sobre ele, é sobre mim. E tudo acontece à minha volta, é sobre mim. Ainda tem dúvida? Tá. Então, agora eu estou na disposição. E olha o tanto que está mais fácil. Olha só, a distância da disposição da neutralidade para a vergonha. Será que essa pessoa realiza as coisas muito mais facilmente na vida? Depois do meu primeiro livro, eu lancei o segundo um ano depois. Eu escrevi o terceiro em 4 dias. Às vezes, quando a gente está nesse lugar, é só a gente colocar a nossa intenção que a gente começa a realizar. Então, a gente começa a precisar de ter a lista de manifestações de coisas que a gente quer realizar, para a gente colocar a intenção. Porque senão a gente fica jogado, a gente entra no automático da vida e não realiza. E aí, eu falei num dos encontros, eu repito aqui, porque isso é muito importante, se o nosso padrão automático da infância, etc., foi de muito drama e briga e não sei o quê, o nosso cérebro, ele cria isso. Se a gente não tiver a intenção do que a gente quer, o cérebro fica entediado, gente. Ele cria só para se divertir. Então, o TED fala isso. Tenha uma lista de pelo menos 20 coisas que você quer manifestar. Às vezes eu faço essa lista, eu ainda nem estou com vontade de boa intenção, mas eu faço a lista. Quando eu vejo, já realizei. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui ainda vivendo uma maternidade em que eu não conseguia querer mais nada. Tudo que eu queria era para o Pedro. E eu fiz uma lista, uma das coisas que eu escrevi foi assim: professor de natação para o Pedro. Quando ele tiver 6 meses, eu quero pôr ele na natação. Eu não estava vendo grupo de condomínio, não estava vendo nada. Olha o que aconteceu nesse meio tempo, gente. Olha como as coisas, as pessoas são ferramenta, né? Do que está dentro da gente. Aconteceu uma reunião do condomínio que não acontecia, que era uma exigência das pessoas que moram aqui há anos, e nunca acontecia. De repente, aconteceu essa reunião, votaram uma equipe de recreação e de coisas esportivas aqui dentro. Cada apartamento ia pagar R$ 55 por isso, estava vindo no condomínio, e tinha professor de natação para criança, funcional, pessoa na academia, recreação de esportes para as crianças, hidroginástica. Você está entendendo que coisa mais louca? Um dia eu desci com o Fábio e com o Pedro para andar pelo condomínio, era um sábado, e estava tendo um café da manhã, festa, um monte de gente entregando o quadro de aulas. A gente falou: o que é isso? Foi aí que eu entendi tudo o que tinha acontecido.
Olha só como a gente manifesta, a gente não precisa saber como que a gente vai realizar isso. É só fazer a lista. Deus é muito mais criativo que a gente, gente. Muito mais criativo. Eu nunca ia pensar nessa possibilidade, porque eu nunca vivi isso, nunca tinha vivido isso na minha vida. De um condomínio se unir para contratar um monte de serviço assim e ficar baratinho para todo mundo. Quando que com R$ 55 você contrata professor de natação para o seu filho e você pode fazer funcional, hidroginástica, personal na academia. Você tá entendendo que coisa mais louca? É isso que eu tô falando. A gente começa a subir a vibração, as coisas vêm com facilidade. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, fala e sente. Quando a gente está lá embaixo, é claro que a gente não manifesta com facilidade. Graças a Deus que a gente não manifesta com facilidade, porque se a gente for manifestar cada medo que a gente tiver, cada pensamento negativo que a gente tiver, não é verdade? Então, beleza. Eu já falei da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, desejo, raiva, orgulho. Olha o tanto que a gente já subiu. Coragem, neutralidade, disposição. Tô lá vendo meu mural. Agora eu não fico mais sentindo culpa se eu errar. Agora eu consigo me aceitar dessa forma. Aceitar que eu tenho que ter coragem para errar. Teve uma frase que mexeu muito comigo, porque eu era muito tímida, que eu ouvi na minha formação em coaching, em 2016, maio de 2016, que lá na Febracis era o LP que dava o formação, Luiz Paulo. Ele falou assim, quem teme o ridículo se afasta do extraordinário. Eu fiquei em choque com essa frase. Aquilo entrou como uma faca no meu coração. Porque eu temia o ridículo, gente. E eu me afastava do extraordinário. Algo dentro de mim queria o extraordinário. Mas eu não tinha coragem. Eu tinha vergonha, eu tinha culpa. Eu queria ser invisível. E não é do jeito metafórico de dizer não. Eu queria que ninguém me notasse. Eu queria andar do ponto A ao ponto B como um fantasma. Eu não queria ser vista. Deixa eu ver. É uma facada. Uma facada de verdade. Essa frase, meu Deus, quem teme o ridículo se afasta do extraordinário. Gente, vocês, todos nós, cada uma merece o extraordinário na própria vida. Então, o que eu já com aquela consciência comecei a fazer? Eu vou proporcionar o ridículo na minha vida. Aí, eu sempre andei sem querer ser vista. Gente, eu não queria fazer barulho para não incomodar. Se tivesse alguém do meu lado, sabe quando você deita e outra pessoa deita e chega perto de você? Eu parava de respirar. Eu achava que o ar da minha respiração ia incomodar a outra pessoa. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, e um filho ele foi muito rejeitado ainda na barriga. E um dia eu vi ela comentando assim, a minha filha, um balde de pipoca. A minha filha vai encher a mão e pega. O meu filho vai assim, ó, pega uma, no cantinho. Eu era assim. Eu ia pegar, se alguém fosse pegar junto e batesse a mão na minha, eu falava, desculpa. Tipo, gente, é uma pipoca. Mas eu tinha muita rejeição dentro de mim. Eu tinha muito medo de incomodar. Eu tinha muita vergonha. Sabe aqueles negócios? Como que eu ia chegar no extraordinário se eu vivesse? Tio, desculpa ter nascido. Exatamente. Desculpa ter nascido. Cara, isso dói em mim. Isso me arrepia, porque a pessoa, ela não sabe disso. Mas ela é muito necessária. Infelizmente, ela tem que viver com essa dor para ela superar essa dor. Porque, você já viu a frase também? Onde está o seu bloqueio, está o seu propósito? Porque isso eu só consigo falar para as pessoas saírem dessa rejeição porque eu vivi ela. E eu superei ela. Eu vi o tanto que ela era triste, o tanto que ela era difícil. A timidez, eu só consigo fazer as pessoas saírem da timidez porque eu superei ela. Como que eu superei ela nesse lugar de entender que se o meu ridículo está me afastando do extraordinário, eu preciso proporcionar o ridículo
Cara, usa uma roupa diferente. Se você estiver num lugar, fala uma coisa que você... É porque eu era a quietinha. Eu só ia falar no meio se eu tivesse muita intimidade com aquelas pessoas. Então fala o que vem na sua mente. Cara, e quando você tem esse padrão da vergonha, da timidez e da rejeição, você inculcou que tudo que você falou é errado, é ruim. Que as pessoas ficaram em silêncio porque o que você falou foi o que você falou. Você acha que a consequência foi o que você fez. Então você tem que proporcionar você se sentir ridículo. Então, gente, olha só as coisas. Alguém falou uma coisa, eu comecei a aplaudir. Eu nunca era a pessoa que começava a aplaudir. E eu tinha que começar a aplaudir depois que o povo já tinha começado e parar antes de todo mundo parar. Porque eu tinha vergonha de ser aquela pessoa que continuou aplaudindo e todo mundo parou, sabe? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que quebrar essa neura. Então, eu ia começar a aplaudir, morrendo de vergonha. Eu começava assim, ó, meio mole, até eu ter coragem para começar mesmo. E eu ia ser a última pessoa a ficar aplaudindo. Porque eu sabia o que era que estava me bloqueando. Eu tinha que ir contra. Mas da onde que eu venho? Da disposição, da aceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu começo a usar a lógica, a razão. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar meu corpo, o que eu fugia antes, vai ser minha mola propulsora. Eu falava assim, onde eu tenho medo, é ali que eu tenho que ir. Fala, pode falar. Você prefere escrever ou falar? Posso falar? É mais uma dúvida, um questionamento. Tá. Pela escala, eu não vi diretamente a ofensa. Mas quando você fala de aceitação, quando a pessoa não se sente normalmente aceita, existe uma ofensa por trás também. Então, eu poderia encaixar a ofensa no orgulho ou não tem nada a ver? Porque eu vejo normalmente quando eu sinto, por exemplo, no meu caso mesmo, quando eu me sinto ofendida, afeta, de uma certa forma, o orgulho, mas o sentimento exposto é muito mais a raiva do que o orgulho. Então, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Sim. Linda, você falou exatamente o que eu estava falando na aula. Que às vezes a gente está indo e voltando na coisa. Às vezes a gente está no orgulho e na coragem. Às vezes está no orgulho e na raiva. E tudo bem. Então, como você manifesta o orgulho, você manifesta com a raiva. Porque você ainda pôs que o outro é o seu inimigo. Ele te ofendeu. E você faz isso para ter coragem de... O que eu falava? O que eu falei antes? Eu falei assim, o meu orgulho se manifestava para me dizer que eu mereço o amor. Era a minha forma de auto-amor. Mas não era um auto-amor genuíno. Não era do ponto de vista que eu já me sentia merecedora desse amor. Mas só eu posso me tratar mal. O outro não vai poder. Então, quando o outro te ofende, você reage. Você reage com raiva. Porque, pera lá, você dando o seu limite. Isso aí eu não aceito, não. Mas daí para você chegar no lugar que você fala assim, cara, eu me aceito. Você precisa de coragem para, às vezes, ouvir que aquela ofensa não é sobre você. É sobre ele. Ou ouvir que o que aquela pessoa está falando é sobre um padrão que você ainda não melhorou. Porque quando a gente se defende, a gente não quer olhar para aquilo. Eu errei, mas a outra pessoa vem e fala um negócio assim, tá, eu errei, mas ela não pode falar assim comigo. Eu estou me defendendo. Talvez eu não parei ainda para ter coragem e vulnerabilidade para olhar para esse lugar e falar assim, Bruna, você ainda é assim. Para chegar na aceitação, você entende? É uma aceitação de boca para fora, o orgulho. Não é uma aceitação de peito para dentro. Fez sentido? Respondeu sua pergunta? Respondeu. E aí, quando eu entro na aceitação, eu começo a me transformar com ações, com decisão, com autoconhecimento. Porque a aceitação, você está olhando para sua sombra e para sua luz. E você não está julgando a sua sombra e dizendo, ah, não, isso aqui eu tenho que esconder porque eu tenho que ser só perfeito. Não, você olha e fala assim, Bruna, vou dar um exemplo. Eu vivi muita rejeição. Gente, eu não sou uma pessoa que rejeita os outros. Mas uma pessoa que viveu rejeição, que busca uma pipoquinha dentro do pacote, ela é uma pessoa que tem facilidade para abraçar? Passar abraçando, é abraçadora de pessoas? Não é. Então,
ficou muito claro em mim o tanto de padrão comportamental da rejeição ainda existe em mim quando eu tive um filho. Porque na minha cabeça eu sinto tanto amor que eu ia ser uma pessoa, sabe, a mãe canguru que vive. No meu primeiro mês, gente, eu sentia tanta dor no corpo que eu não conseguia encostar. Eu dava peito, dava de mamar, ele dormia no meu colo, mas eu sentia muita dor. Então, quando ele não estava no meu colo, eu era a pessoa que, sabe, eu fui tirar fotos, ele tinha 40 dias, eu fui tirar fotos em Brasília com minha família agarrando, e eu dava um beijinho assim, eu falava assim, gente, aquilo foi tão bom me enxergar na foto, sem me julgar, entendendo que tinha não só a rejeição, mas todas as dores que eu estava vivendo, dor no seio, dor no meio da barriga, assim, que era o útero voltando, dor da cesárea, dor nas costas. Eu tinha muita dor. Como que eu vou ficar abraçando? Não conseguia que ninguém tocasse em mim. Mas, quanto disso não era o padrão da rejeição, me impedindo ainda de ser tudo que eu queria ser. Quando eu me vi nessas fotos, eu falei, eu não aceito ficar encostando pedacinhos de mim no meu filho. Eu quero abraçar meu filho. E eu sentia dor, mas eu abraçava meu filho. Mas eu precisei ver por uma câmera. Quando eu me vi na foto, eu falei, coisa esquisita, pose esquisita. Porque eu não estava me enxergando, eu só estava sendo a dor, né? Estava vivendo ali. Então, a aceitação desse lugar, cara, infelizmente, existem padrões que me criaram assim. Eu posso ter vencido aquela emoção, mas agora eu tenho que achar um novo jeito de ser. Sabe? Eu quero ser aquela mãe do contato. Eu quero. Então, eu tenho que ser. Eu tenho que ensinar para o meu corpo a ser isso. Porque eu passei quase 30 anos da minha vida sem ser isso. Entendeu? De onde que eu vou? Para onde que eu vou com essa razão toda? Eu vou para o amor. Eu vou para a alegria, eu vou para a paz. E assim vai, gente. Vai ficando mais fácil. Porque eu já me aceitei. Eu olho para as minhas feridas e para as minhas sombras, entendendo que aquilo é fruto de algo que eu já vivi. Eu não fico mais fugindo com medo da crítica, querendo me reprovar, ou tentando ser perfeita e blindando minha casca da perfeição. E aí, quando a gente passa da neutralidade, ali tá neutro, né? Não tem as energias mais para baixo te puxando. Você começa a subir, as energias te puxam para cima. Você começa a se conectar com pessoas que vão te puxar para cima. E é mais fácil, é mais natural. Um dia ruim acontece, pum, você vai lá para baixo. Mas o seu meio te puxa para cima. As pessoas com quem você convive te puxam para cima. O que você segue no Instagram te puxa para cima. Porque você já está vibrando mais nisso. Sentir gratidão é mais fácil. Se a gente ainda está ali no meio, tudo bem. A gente quer um degrau. Você pode usar as suas emoções, os seus padrões como um degrau, que nem eu falei. Entende? Ai. E aí, gente, profunda essa aula, né? Maluca. Ai, eu vou fazer a meditação, porque a gente já tá passando da hora, mas por mim eu ficava aqui falando 1000 horas com vocês. Vou só abrir um espacinho para ver se vocês têm dúvida, alguma coisa assim, para a gente entrar na meditação. Deixa eu deixar aqui do lado. Então, gente, se você se enxergar nessa escala e entender também que tudo pode ser convertido para o seu crescimento, a gente para de se estagnar. Porque a tendência é a gente ficar naquele mesmo padrão. A tendência é a gente ficar no medo. O que vai tirar a gente do medo? O desejo. Às vezes um desejo egoísta. Beleza. Vai fazer a gente se mexer. Vai fazer a gente ter coragem para errar. Ah, mas errei. Fui lá para a culpa. Porque era assim que eu reagia quando eu errava. Eu me punia. Ah, então beleza. Agora eu fiquei com medo de errar de novo. Eu fui pro medo. O que vai me fazer tirar do medo? O desejo. Então, as ferramentas de, cara, manifesta, coloca o que você quer. Ou então, tô ali no desejo e eu tô estagnada, porque eu não manifesto nada e eu me saboto mais do que faço.
uma hora eu sinto uma raiva, porque eu não queria mais estar passando por isso. Eu não queria mais estar querendo comprar uma coisa e sentindo que eu tenho que ficar fazendo continha. Na hora que isso ativa a raiva dentro de você, você está evoluindo. E você vai falar que a raiva é ruim? Entende? A raiva pode te impulsionar. Mas você vai jogar essa raiva nas outras pessoas, talvez você volte lá para a culpa depois. Porque você jogou em alguém que você sabe que você fica com culpa. Então, quando a gente está ali nas frequências baixas, lidar com perdão é o tempo inteiro. Auto-perdão, perdão do outro. O outro é uma ferramenta que você sente, aí ele vem, manifesta, você fica brava, e aí fica triste, porque de repente ele é seu algoz. Olha só. Então, rapidinho. Tá bom. Gente, eu vou terminar rapidinho, porque o Pedro tá chorando muito, sabe? Nem tá sabendo mais o que fazer. Vocês ouviram, né? Deu nem tempo de mutar. Fechem os olhos aí. Eu acho que essa meditação vai ser muito rápida. Eu sinto que a gente tem que sair com essa meditação. Eu mesmo, porque meu coração ficou apertadinho. Meu filho chorar mais um minuto não vai prejudicar ele. Mas se eu chegar lá com essa emoção horrível, talvez eu nem consiga melhorar nada, sabe? Então vai, fechem os olhos. Aceite o seu ritmo. O ritmo do seu coração. O ritmo com que as coisas acontecem à sua volta. O ritmo do seu crescimento. Da velocidade que você fala, faz. Abrace o seu ritmo. Tudo na hora certa, da forma certa. Numa dança abençoada. Você pode fazer seus movimentos. É importante para você fazer seus movimentos. Mas não se compare com o ritmo de outra pessoa. Com a bagagem de outra pessoa. Acolha seu coração. Sua sombra, sua luz. Respire fundo e encha seu peito de amor incondicional de Deus, que não te julga, que te fez do jeito que você é. Respire fundo, deixe a energia ir tranquilizando a sua volta. Você merece se amar, se respeitar, se acolher, se honrar. Você merece viver uma vida em paz, alegria, amor. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Respire fundo, fale, mesmo que mentalmente, ou usando sua voz, você que escolhe. 3 vezes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Na hora que vocês puderem ir voltando e voltando, se conecte com o seu corpo, o lugar onde você está. Pode abrir os olhos. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom?
não sei onde que eu finalizo a gravação. Achei.